Nova Estela, Ciência em Debate, um programa da TV PUC São Paulo, gravado semanalmente nas lindas dependências do MIS, Museu da Imagem e do Som, que além de exposições que atraem todo São Paulo, o interior de São Paulo, o Brasil, mantém também uma programação com cinema. Aqui nessa mesma sala a gente tem o Cine Ciência e a oportunidade da gente gravar aqui no MIS, o Nova Estela, que traz a cada semana um convidado ou uma convidada para debater a nossa ciência, a ciência que está invadindo a nossa vida para o bem e para o mal, né? Seja na tecnologia, seja na medicina, seja na nossa saúde, e que requer, né, que pede aí uma reflexão sobre o que está acontecendo. Hoje nós temos alguém que já esteve conosco, peraí que saiu do lugar aqui a minha colinha, a Marimélia Porcionato, né? Ela foi mestranda no nosso programa de História da Ciência da PUC São Paulo, que é muito próximo do Nova Estela. Ela é biomédica, formada pela Escola Paulista de Medicina, tem mestrado, doutorado em Biologia Molecular pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, mestrado na nossa PUC, na História da Ciência, livre docência em Biologia Molecular pela Unifesp, professora associada, livre docente da disciplina de Biologia Molecular do Departamento de Bioquímica, orientadora, coordenadora de programa de pós. Enfim, tem uma formação acadêmica sólida em várias áreas aí da bioquímica, biologia molecular, dando umas cortadinhas aqui, e que trabalha com rede formada por 8 centros de terapia celular, que eu achei bem importante, em 5 estados do Brasil, 52 laboratórios selecionados pelo CNPq. Enfim, você está firme aí e tem muita pesquisa atualmente numa área que eu ainda não abordei no Nova Estela, que eu acho que está na hora de abordar, que é a área das células-tronco. Uma certa promessa que surgiu aqui, década e meia, isso, né? Menos, Gerou um grande debate, há problemas aí de ordem ética, né? Mas eu queria primeiro que você contasse o que você está fazendo, Marimélia, na área da célula-tronco e quais são as perspectivas que a gente realmente tem com essa... Vamos conseguir por um dente que eu não tenho aqui, com a célula-tronco. Tá bom. Bom, primeiro, obrigada pelo convite para voltar. Eu gostei muito da outra vez, foi bastante interessante, então agradeço aí, obrigada. Bom, eu vou começar então falando um pouco do trabalho que eu desenvolvo no meu laboratório, no meu grupo com os meus estudantes, e aí depois a gente pode ir, né, conforme você quiser ir perguntando outras questões. Então, a gente tem um foco em resposta de células-tronco a lesões no sistema nervoso. Então, esse é o principal objetivo que a gente tem, primeiro tentar entender por que uma lesão no cérebro ou na medula não tem uma regeneração, né? Então, essa é a principal questão nossa. Então, se a gente for pensar num traumatismo crânioencefálico ou, né, num AVC, ou mesmo doenças neurodegenerativas, né, tipo Alzheimer, Parkinson, dependendo da extensão da lesão que o paciente tem no cérebro, isso gera consequências terríveis, né? E até hoje não existe uma forma de se promover a regeneração de áreas lesadas no cérebro. Então, esse é o principal, a minha principal pergunta, né, atualmente. Então, voltando um pouco para as questões das células-tronco, então o nosso interesse é tentar entender como é que as células-tronco que nós temos no sistema nervoso e temos em vários outros tecidos, né, praticamente todos os tecidos a gente tem grupos de células que têm essa característica, como é que elas respondem quando você tem alguma lesão? Deixa eu aproveitar, como o nosso público é super amplo, né? Tamanho do canal universitário, que o pessoal está zapeando de madrugada e está nos assistindo. Dá um parênteses assim, o que é célula-tronco? Para todo mundo poder acompanhar legal
Tudo bem. Então, as células-tronco, elas são um grupo de células que tem duas características principais. A primeira é que elas têm uma capacidade de se dividir, então a gente chama isso de capacidade de autorrenovação, mas é porque elas podem se dividir, gerar outras células, e também elas conseguem se diferenciar, ou seja, elas dão origem a células diferentes do que elas são. Então, o principal, a gente pode olhar uma característica importante da célula-tronco, por exemplo, quando a gente pega um embrião que está se desenvolvendo. Então, a partir da fecundação, né, do óvulo pelo espermatozoide, você começa a ter divisões celulares, isso acho que, né, as pessoas se lembram da biologia, né, mesmo os que não são da área, em algum momento estudaram isso. Então, essas células que estão em grande divisão e que depois vão gerar uma pessoa inteira, né? Essas células são células-tronco. Então, essas células são as células-tronco embrionárias. Elas estão restritas a gente pode também discutir um pouquinho essa questão a célula-tronco embrionária que se utiliza, né, ou se estuda, né, para eventualmente utilizar numa terapia futura. Mas um organismo inteiro ele vai ser gerado a partir dessas células. Então, são células que, se a gente for pensar nas primeiras células, né, que estão no embrião, elas são todas iguais. E ao longo do desenvolvimento, elas vão ficando diferentes. Por isso que a gente tem músculo, osso, cérebro, pele, né? Todos os nossos órgãos e tecidos, eles são formados por células que são diferentes entre si, né? Então, você pega uma célula do fígado, ela é diferente de um neurônio, que é diferente de uma célula da pele, mas elas vieram todas de uma mesma célula, né? Então, elas têm uma origem comum, que é nas células-tronco embrionárias. Então, que tem essa capacidade de se multiplicar, de se dividir, e tem uma capacidade de se diferenciar em vários tipos celulares, ou seja, de gerar vários tipos celulares. Depois que um indivíduo se tornou um indivíduo adulto, e isso às vezes até para a questão da célula, isso não tem muito a partir do momento que a célula está diferenciada, a gente já pode considerá-la como uma célula adulta, né? Ela perde essa capacidade de gerar outras células iguais. Então, por exemplo, um neurônio que está maduro, que está diferenciado, que fez sinapse, né, que está funcionante no cérebro, esse neurônio não vai se dividir. Porém, existem regiões no cérebro que continuam mantendo células com características de célula-tronco. Então, essas células sim vão gerar novos neurônios e outras células também que são importantes no sistema nervoso. A mesma coisa na pele. A mesma coisa na pele, exatamente. Alguém vai criar uma pelezinha nova que vai um dia fechar. Exatamente. O fígado é muito interessante. Você pode tirar um pedaço do fígado e ele regenera, ele dá origem a um outro, aquele pedaço faltante é recuperado. Mas os tecidos têm, ou as células, têm diferentes capacidades tanto de se dividir quanto de gerar diferentes tipos celulares, né? Então, as células-tronco de um indivíduo adulto, elas têm uma certa limitação, que elas vão gerar células daquele tecido, né? A menos que você faça manipulações in vitro, manipulações genéticas, isso já tem bastante coisa sendo feita experimentalmente, por exemplo, para pegar um fibroblasto, que é uma célula da pele, fazer uma manipulação genética, fazer com que ele se desdiferencie e adquira uma característica de célula-tronco. E aí, a partir daí, eu posso direcionar essa célula para ela se tornar uma célula do fígado, ou do pulmão, ou do rim, né? Mas isso com um neurônio, mas isso com manipulação genética, né? Espontaneamente, assim, não se tem nenhum relato de que isso aconteça espontaneamente. Então, o que a gente tem no indivíduo adulto, a gente tem essas regiões. E não é só no cérebro. Então, hoje em dia se aceita que todos os tecidos, todos os órgãos têm essas regiões que mantêm células com característica de célula-tronco
e que assim, a biologia celular das células-tronco emprestou um nome da ecologia para essa região e a gente chama de nicho, né? Nicho é um conceito bem de ecologia, né? Então, o nicho, então, os tecidos, os órgãos, eles têm nichos de células-tronco, né? Então, que são regiões muito especializadas dentro daquele tecido, que mantém células com essa característica de célula-tronco. O meu fígado tem essa região. O fígado tem, o cérebro tem, E a a gente sabe pele onde está tem. ou a gente tem que E, achar? sim, a gente sabe onde está, na maior parte dos órgãos e tecidos esses nichos já são conhecidos, né? A questão é como estimular isso a promover uma regeneração quando necessário, né? Então, em alguns tecidos, como eu citei o exemplo do fígado, né? O próprio organismo já faz essa reativação das células para que elas se dividam e aí se diferenciem no hepatócito e preencham essa parte do fígado que foi perdida, por exemplo. No sistema nervoso, então no cérebro, que a gente tem duas regiões, dois nichos neurogênicos, então dois nichos onde a gente tem células-tronco que vão gerar neurônios. Um deles chama zona subventricular e o outro é o hipocampo, que é muito importante para a memória, né? Então, nessas regiões, você encontra as células-tronco neurais que se dividem e que geram novos neurônios. Mas isso é um processo que ocorre fisiologicamente, né? Então, por exemplo, o exercício físico estimula a proliferação dessas células, né? A proliferação desses células-tronco neurais, que vão dar os precursores de neurônios. Algumas lesões também, então você tem uma lesão traumática no cérebro, você estimula a proliferação dessas células. O que acontece é que a quantidade de células gerada é muito pequena e, dependendo da extensão da lesão, isso não é suficiente para recuperar. Além disso, tem uma série de fatores no cérebro que eles acabam impedindo essa regeneração. Por isso que a gente acaba com muitas sequelas, né? Quando tem o indivíduo vai ficar com sequela quando tem uma lesão muito extensa ou no caso de neurodegeneração, que aí você vai tendo, né, morte progressiva dos neurônios, né? Mas uma das estratégias hoje em dia é tentar estimular que essas células endógenas, né, essas células-tronco que estão presentes aí, que elas sejam ativadas em maior quantidade para poder gerar mais neurônios e recuperar a parte que foi perdida. Embora essa questão do cérebro, especialmente, não basta você reparar ou repovoar, né, ou recolocar o mesmo número de células, porque você também perde muitas conexões, né, e o funcionamento vai se dar pela conversa entre os neurônios, né. E isso é que talvez seja lá na frente o maior desafio que a gente vai ter em termos de terapia. Então a gente até pode conseguir, eventualmente, ter um grande número de células, seja por esse estímulo da célula endógena, seja por transplante, que também, né, tem muitos estudos. Que é um processo químico? É um processo químico-biológico, né? Então bioquímico, então são fatores. Vai lá e provoca com alguma coisa que você injeta. E você faz experiências com humanos ou animais? Com animais, com humanos, não, assim, no meu caso, a gente não trabalha, né, no laboratório, então eu faço pesquisa básica tentando entender os mecanismos celulares e moleculares desses processos. E, eventualmente, alguém vai, né, usar essa informação, esse conhecimento que a gente gera para desenvolver alguma terapia no futuro, né? Uma outra abordagem também é tentar transplantar células, né, para o local onde aconteceu a lesão. Isso é feito também em outros tecidos, mas no cérebro também. Mas ainda a gente esbarra com essa questão da integração da célula num tecido que já foi lesionado, né? Mas tem uma série de abordagens que a gente pode ter, né, com isso. Então, tanto de estímulo das células endógenas quanto de transplante, né? Isso em relação, por exemplo,
quando a gente começou a ouvir falar mais popularmente de célula-tronco, era mais a célula do embrião, ou não? Na verdade, as duas coisas as já eram. duas coisas já eram. É, claro que do embrião teve um impacto maior por conta da capacidade de diferenciação que essas células têm e também de proliferação. Nas células já do indivíduo adulto, elas já têm uma capacidade de proliferação mais limitada e também de diferenciação mais limitada, né? E acho que uma coisa importante, talvez, de colocar é que, em termos de terapia, né, com células-tronco, ainda não existem terapias aprovadas, a não ser o transplante de célula-tronco hematopoética nos casos de câncer e de doenças do sangue, né, tipo as leucemias. Não existe nenhuma outra terapia aprovada com células-tronco. Então, No caso do câncer, existe. é isso. Também, mas todos eles voltados para uma restauração do sistema sanguíneo, né? Porque quando você faz quimioterapia tem uma baixa muito grande do número de células, né? Morrem muitas células do sangue, então você vai repovoar a medula óssea com essas células-tronco, que aí vão gerar novas células, né? E a mesma coisa nas leucemias. Mas, fora isso, não existe nenhuma terapia aprovada com células-tronco ainda, né? E talvez ainda demore bastante tempo, porque as questões de segurança, né, de você manipular essas células, de injetar células nas pessoas, isso ainda está em estudo. Quando você fala em injetar as células são da própria pessoa ou de outra pessoa? Os estudos são variados. Você tanto pode ter trabalhos, por exemplo, que recolhem célula do indivíduo, então célula da medula óssea, e aí depois reinjeta essa célula nessa mesma pessoa, quanto você pode ter uma retirada das células, uma manipulação in vitro e injetar em outra pessoa. As possibilidades são muito grandes e os estudos são também bem variados. Tem rejeição? Pode ter rejeição também. Pode ter rejeição também, porque, bom, vai depender do tipo de transplante que a gente está falando, né? Mas, de qualquer maneira, nenhum deles é prática ainda. É prática, a não ser esses que já existe há 50 anos, né? Que é o transplante de medula óssea, né? Para leucemia, assim. Que funciona. Sim, 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 isso sim. E essa pesquisa que você faz hoje em dia, para a gente entender agora, do ponto de vista da epistemologia, história da ciência, né? Quem empreende? Você que é bioquímica, junto com... Né, qual é a equipe, para mim ter uma ideia assim de... Então, quem são os personagens nessa história? Tem os bichinhos que são as isso, cobaias. que são o que a gente usa para a experimentação. Então, são estudantes de pós-graduação, né? De várias formações. Então, eu tenho estudantes que são formados em biologia, em medicina, biomedicina, já tive estudantes formados em fisioterapia. Então, realmente, são de área de formação de ciências biomédicas, né? Vamos colocar assim de uma maneira ampla, né? Porque são pessoas que têm que ter um treinamento, tanto na parte de laboratório, no sentido de preparo de soluções, quanto na parte de lidar com células e com animais, né? Então tem que ter um treinamento. Fala, por exemplo, manipulação genética das células, né? Porque eu percebi que você mencionou várias vezes que você pode tanto pegar as células e utilizá-las, ou você pode fazer essa manipulação. O que é uma manipulação genética da célula? De uma maneira bem simples, é você pegar um gene exógeno e inserir nessa célula. Você faz um organismo geneticamente modificado, né? Então, isso é uma manipulação genética. Existem
inúmeras possibilidades de fazer manipulações genéticas. Você pode introduzir genes, você pode tirar genes, você pode modificar o gene e aí introduzir um gene modificado, né? Tudo isso por técnicas de biologia molecular. Então, praticamente a imaginação é o limite, né? Porque você pode... Claro que a gente tem limitações técnicas também, tem células que são mais difíceis de serem manipuladas, mas as possibilidades são muito grandes, né, de fazer isso. Então, qual é Para dar uma certa, assim, eu tenho aquela necessidade meio de uma imaginação, materialidade, de visualizar, né? Eu tenho a célula, como é que eu manipulo a célula? Você entende? Estão lá, né? Estão numa placa de plástico, elas crescem em geral aderidas nessa placa, algumas crescem nadando, tem um meio de cultura que a gente coloca, que é o que alimenta essas células. E aí você constrói um vetor, que a gente, né, que assim é denominado, que é um pedaço de DNA que contém o que, vamos supor que a sua manipulação genética seja colocar um gene que aquela célula não expressa, que ela não possui, né? Então eu pego, construo, e aí com ferramentas de biologia molecular, ou seja, são enzimas e pedaços de DNA, é um recorte e cola, e aí você faz um vetor, um recorte e cola genético, né? De DNA. Aí você faz no microscópio isso? Não, isso é tudo reação enzimática, você não consegue enxergar, são moléculas, né? Então, é uma molécula de DNA que eu recorto com uma enzima e coloco, e aí faz uma ligação química e isso é transfectado na célula, ou seja, introduzido na célula. E existem várias maneiras de introduzir isso, né? Pode ser por choque, pode ser por abrir poros na membrana da célula, pode ser por um vírus, né? Então um vírus infecta a célula e joga lá dentro o DNA, isso. Então mas as células são visíveis ao microscópio, mas esse processo de entrada do DNA na célula a gente não consegue visualizar no microscópio óptico, pelo menos. Isso é mais ou menos o que a gente faz com a alimentação, quando a gente fala geneticamente modificado. Isso. O que você faz com plantas ou o que faz com animais, é o mesmo tipo de manipulação. É diferente do melhoramento genético por cruzamentos, né? Então, agora, quando eu falo na criação de um organismo geneticamente modificado, ele sempre envolve essa introdução ou retirada de genes daquele organismo, né? E que pé que a gente está, assim, Brasil, planeta Terra? Bom, no Brasil a gente está, no momento, o problema da crise no financiamento da ciência, né, que você sabe bem. Afetou as nossas células? Afetou tudo. Acho que geneticamente modificadas? As geneticamente modificadas e as não modificadas também. Eu acho que não tem nenhuma área da ciência hoje em dia que não tenha sido afetada pelos cortes orçamentários dos últimos anos aí. Mas em termos de abordagem, né, assim, do que a gente faz aqui no Brasil, é muito similar ao que se faz em outros lugares do mundo. Então, a gente não deixa a desejar em nada, né, em termos de tecnologia, de equipamentos e de pessoal, né? Então, as pessoas né, os pesquisadores daqui vão de igual para igual com os outros do mundo. Realmente, a gente tem, acho que talvez o nosso principal gargalo seja a questão do financiamento, realmente, e todas as questões envolvidas, né, nisso. Né? Infraestrutura é cara. É uma pesquisa cara. Como toda a pesquisa da área biomédica é muito cara, né? Os reagentes são caros, a manutenção da infraestrutura é muito cara, né? Então, a maior parte da pesquisa é feita em universidades públicas, né? Alguns institutos de pesquisa, digo alguns porque nós temos poucos institutos de pesquisa no Brasil, né? A maior parte da pesquisa no Brasil é feita em universidades públicas, né? Principalmente nessas áreas das ciências biomédicas, né? Por causa até desse investimento que é necessário, né?
Então, e alguns poucos institutos ou universidades e faculdades privadas. Mas isso acaba sendo a manutenção dessa infraestrutura toda é bastante cara. E os laboratórios privados não chegam a esse nível de pesquisa, não? Laboratório de pesquisa privado, sim. Tem que diferenciar um pouco o laboratório no sentido de indústria farmacêutica ou laboratório clínico, porque esses não fazem pesquisa desse tipo, que eu saiba, não. Que é muito caro. E é um investimento que ele não tem um retorno financeiro, né, que é uma geração de conhecimento realmente, né? Então é uma questão de investimento nesse tipo de atividade, né? Como outras, né, da ciência, né? Então... Como todas as áreas da ciência. E aí a gente tem esses problemas de querendo limitar o investimento para coisas mais práticas, exatamente, né? Exatamente. Que nos afeta bastante. Bastante. Normélia, eu queria super te agradecer. Eu acho que você trouxe aí um pouco de conhecimento para nosso público e numa área que eu acho que a história da ciência está ligada, porque são caminhos que a gente espera, sei lá, né, como você falou, em algum tempo, grandes transformações na nossa capacidade aí de regenerar e encontrar a cura, né? Então, Nova Estela Ciência e Debate se despede mais uma vez, esperando ter o nosso telespectador conosco no mesmo canal, no mesmo horário, ou então no YouTube a qualquer momento, com seus mais de 200 programas disponíveis nas mais diversas áreas do conhecimento.